O Ibama procura por uma mulher que postou esse vídeo, gente, nas redes sociais, matando uma onça e incentivando os cachorros dela a atacarem o animal. É um vídeo impressionante, porque não basta tudo isso, ela ainda comemora, veja. Caiu! Tá rasgando o cachorro! Ah, não, velho! Chacal! Filma o Chacal. Tá bom! Para, Chacal, para! Chacal! Tá bom! Morreu. Cadê as dois? Ainda tá roncando. Tá? Ela tá roncando ainda. Aí. Eu bati no osso! Matou. Tá profissional aí! Matou a onça. Chega lá no rio falando. Ei! Aí, chega. Qual é a graça, hein? Já tá tão feliz. Comemorando ainda, como se fosse um troféu. É crime. Mata, põe os cachorros para atacarem o animal, se exibe para as redes sociais como se fosse um troféu. Que sociedade é essa que a gente está vivendo? Deixa eu ver o seu comentário aqui sobre esse assunto, porque olha, é duro de ver esse vídeo, né? Que crueldade. 99623-2421. Eu vi as mensagens aqui no nosso WhatsApp sobre esse assunto. João Batista, Daniel, um absurdo o que essa mulher fez. Matar a onça, filmar, tem que ser punida. Tem que ser punida, concordo com você, João. Aleia, gente, que crueldade é essa? A onça não estava fazendo nada, inclusive estava no habitat dela. Nós é que invadimos, aí vem um sem noção e faz uma crueldade dessa. Exatamente, estava em cima da árvore ainda, distante, acuada. Obrigado, Leia. Márcia Pereira de Planaltina, a onça está na casa dela e chegam uns enviados para perturbar a coitadinha, perturbar e matar. Obrigado, Márcia. A Maria, não gostei que a moça matou a onça, fiquei com dó. Eu também tô aqui, ó, entalado. Tem que achar ela para ser presa, tem que ser feita a justiça. É verdade. Concordo com você, Maria. Renata Silva, que covardia que ela fez com essa onça. Gente, sobre esse assunto a gente vai conversar agora ao vivo com o Jesus Mosquera. E o Jesus traz uma entrevista exclusiva com o Ibama. É a primeira vez que o Ibama fala sobre esse assunto, tá? Tá deixando todo mundo indignado esse vídeo. Ele tá lá no Ibama e traz as últimas informações sobre a investigação para achar essa mulher. Jesus, atualiza pra gente como tá, a que pé está essa investigação. Oi, Daniel. A investigação por parte do Ibama está avançando, eles estão verificando essas imagens, estão tentando identificar, por exemplo, a vegetação ali para saber de que região aquela vegetação ali é uma vegetação característica e, com base nesses elementos, tentar chegar na autoria desse crime. Agora, antes da gente conversar com o Roberto Cabral, que é agente do Ibama, especialista nesse tipo de operação, a gente precisa ressaltar aqui, Daniel, que os maus tratos aí foram cometidos não somente contra essa onça parda, mas também contra os cachorros usados nessa caça. Por quê? Porque os cachorros, primeiramente, foram expostos a um tipo de ferimento ali. A onça, mesmo depois de ter sido baleada, ela poderia morder, arranhar esses cachorros, e esses cachorros eles não deveriam ter sido usados nesse tipo de ação, nesse tipo de diversão
como a gente viu aí, Daniel. Eu vou conversar aqui com o Roberto Cabral, a gente está no edifício sede aqui do IBAMA. O Roberto Cabral, ele trabalhou muito tempo como coordenador de fiscalização, de operação no IBAMA, tem muita experiência nesse tipo de ação, e a gente estava conversando aqui fora do ar, e uma das coisas que ele me falou, Daniel, que me chamaram muita atenção, o seguinte: ali, se o cachorro tivesse sido morto nessa operação, um acidente ali, um possível confronto ali, vamos dizer assim, um arranca-rabo ali com a onça, a pena seria maior em razão de um ferimento no cachorro. A gente sabe que toda pena é bem-vinda quando a gente fala de maus tratos a animais, mas comparada com a pena a que ela está submetida em relação ao tiro na onça, é uma pena maior a do cachorro e menor para quem comete qualquer tipo de maus tratos contra a onça. Roberto Cabral, seja muito bem-vindo aqui ao SBT Brasília. Agradeço pela chance da gente poder esclarecer esse tipo de situação aqui para a nossa audiência. Explica para a gente como é que é isso, essa diferença entre a pena a que ela está submetida pelo que ela pode ter feito ali com os cachorros em comparação com a onça parda. Bem, a pena relacionada à onça é de 6 meses a 1 ano. E a pena relacionada a maus tratos com os cães ou morte dos cães é de 2 a 5 anos. Essa pena foi alterada pela Lei Sanção e foi bem-vinda, porque vários maus tratos eram cometidos com os cães e ficavam impunes. Mas agora a gente tem uma situação contraditória. Se eu matar uma onça no Brasil, a pena é de 6 meses a 1 ano. Na prática, a pessoa não fica presa. A gente precisa mudar isso. A indignação que as pessoas estão apresentando, a indignação que nós temos ao ver esse vídeo, e a maior parte das pessoas que eu converso vê o vídeo uma vez ou não consegue continuar assistindo. Para a gente chegar a apurar os fatos, identificar a pessoa, a gente tem que assistir várias vezes esse vídeo. Então, várias vezes a gente assiste e realmente se indigna com esse crime que está sendo cometido. E é um absurdo que matar uma onça no Brasil seja só 6 meses a 1 ano, porque as pessoas não ficam presas. E com isso a gente não tem conseguido mudar essa história. Não é o caso só dessa onça. É essa onça, várias outras onças pintadas, várias situações que acontecem no Brasil e que a gente precisa dar resposta à sociedade. E a sociedade, com essa indignação, está dando voz a esses animais. A gente precisa, então, que o Congresso Nacional escute esse apelo da população brasileira e faça tramitar um projeto de lei que já existe, que aumenta a pena para quem comete esse tipo de crime. Bom, ali é uma onça parda comparando com a onça pintada. Como é que está a situação de cada uma dessas espécies em relação à extinção? A onça pintada é um animal ameaçado de extinção no Brasil. A onça parda, em alguns estados, ela está ameaçada de extinção. E, de uma forma geral, o que apresenta é o que a gente chama de extinção ecológica, quando eu já reduzi bastante o número de indivíduos e aquela população não consegue mais desempenhar as atividades delas, as funções ecológicas dela, que está prevista até na Constituição. Fora isso, depois da extinção ecológica, a gente evolui para uma extinção local, quando a onça desaparece daquela área, daquela região. Finalmente, a extinção na natureza, que é o que a gente precisa evitar. E, para evitar isso, a gente precisa responsabilizar pessoas que cometem esse tipo de ato. Ali ela estava no habitat dela, ela fica realmente nas copas das árvores? Ela sobe nas copas das árvores e ali ela estava na copa buscando proteção. Então, essa é uma outra questão cruel que acontece. Ela sobe na copa da árvore, fica ali buscando proteção. Ela não tem a tendência, não vai atacar a pessoa, não iria atacar a mulher, não iria atacar nenhum daqueles cães. E aí ela é morta pelo tiro ali na copa da árvore. Isso acontece seja com a onça parda, seja com a onça pintada. Muitas vezes esse tipo de crime é feito em retaliação do animal ter comido alguma criação daquela pessoa, seja um bezerro, onça parda normalmente vai comer uma cabra, uma galinha, uma coisa assim. Só que as pessoas têm que lembrar o seguinte: quem comeu a primeira comida de alguém fomos nós. Porque, infelizmente, na zona rural as pessoas caçam capivara, cateto, queixada, caçam paca, tatu, que são alimento desses animais. Então, na hora que eles ficam sem alimento e eles se voltam para a criação, a pessoa vai e retalia esse animal porque ele simplesmente estava com fome e querendo se alimentar. Daniel, você tem alguma pergunta aqui para o Roberto Cabral? Até para eu saber se a nossa conexão continua de pé aqui, continua estabelecida. A gente vai conversando aqui, o papo vai embora, né, Daniel? Só para saber se você está ouvindo a gente, se está ok o áudio aqui chegando certinho aí para você.
Tá perfeito, e os esclarecimentos importantíssimos feitos pelo Roberto. Por esse vídeo, Jesus, dá para saber se trata de um macho, uma fêmea, ou até mesmo um filhote, essa onça? Por esse vídeo dá para saber, o Daniel pergunta, se é um adulto, um filhote, macho, fêmea. É um animal adulto, macho ou fêmea, ela não tem um dimorfismo sexual tão fácil de distinguir, então macho ou fêmea não dá para saber, mas é um animal adulto. E é possível identificar ali as características da região, em que lugar que foi cometido esse crime? Existem questões que a gente está analisando, a gente analisou o vídeo inteiro, além da análise do vídeo, a população também tem mandado informação via linha verde do IBAMA, via outros canais, isso é importante para a gente apurar os fatos, mas por enquanto a gente ainda não vai passar alguns detalhes para não atrapalhar as investigações. Tá. Como é que funciona a operação nesse caso? Vocês precisam provocar a justiça, conseguir um mandado de prisão, tem que se abrir um inquérito, como funciona na prática? A gente abre um procedimento aqui no IBAMA em relação à apuração e, identificando a pessoa, aí a gente vai responsabilizá-la em relação aos atos que ela cometeu. O IBAMA faz toda a parte administrativa, que seria de multa, por exemplo, de embargo, apreensão de armamento, o que for, e a parte criminal, essa pessoa é conduzida ou então é feita comunicação de crime para o Ministério Público, que aí vai acionar a justiça. É diferente quando vocês estão lá e pegam em flagrante. É diferente normalmente a questão de flagrante, mas nesse caso nós ainda estamos à procura dessa pessoa. Então pode se configurar um flagrante. Teria existe uma discussão jurídica em relação a isso, mas isso quem vai definir é a autoridade policial depois. Só rapidamente para a gente encerrar, Daniel, para entender um pouco mais sobre o comportamento da onça parda, você fez até a comparação com o leopardo também. Tem alguns vídeos que circulam na internet, a onça indo lá, atacando, um ambiente onde tem uma criança, onde tem um animal doméstico, não se trata de uma onça parda. Não, infelizmente até as nossas onças no Brasil são vítimas de fake news, né? Alguns vídeos na internet tem como se fosse a onça pegando o cachorro ou atacando algumas pessoas e, na verdade, aquilo normalmente se trata de um outro animal, que é o leopardo, que é um animal africano. A onça no Brasil, ela não tem esse comportamento de atacar seres humanos, por exemplo, né? Em geral, quando ela vê o ser humano, ela vai recuar, ela vai fugir. Então, esse ataque que às vezes as pessoas fazem à onça em razão de medo, não tem razão de ser. Obrigado, Roberto Cabral. Daniel, o IBAMA está empenhado, todos que defendem essa causa, né, em tentar mudar essa legislação. Afinal de contas, muitas vezes o indivíduo é preso em flagrante por um agente do IBAMA, sai pela delegacia pela porta da frente, enquanto os agentes do IBAMA ainda estão ali finalizando todo o procedimento, a burocracia do flagrante. E existe um projeto de lei que está em tramitação no Congresso Nacional que tem exatamente esse objetivo, de tornar a pena mais severa. Roberto Cabral defende esse projeto também. E a gente deixa, pelo menos aqui, a reflexão para a gente falar mais sobre isso, né, Daniel? É um assunto necessário e eu quero aqui encher a boca para contar quando essa mulher for autuada, notificada, presa muito dificilmente, né? Mas pelo menos identificada e que a gente tenha a história por trás de tudo isso, né? Será que é o primeiro animal que ela mata dessa forma? Provavelmente não. Obrigado, Jesus.